Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo da Quaresma, caminhamos nesse tempo tão profundo, tão intenso da nossa caminhada de igreja, que nos faz sentir cada vez mais esse caminho que Jesus Cristo faz, vive, de entrega da própria vida. Parece que cada relato que nós escutamos durante a Quaresma nos coloca diante de cenas provocadoras, de cenas que nos mostram coisas que os nossos olhos não conseguem enxergar. E nesse sentido, aquilo que nós visualizamos a partir do Evangelho de hoje, com certeza deve nos encher de esperança, porque é justamente aquilo que nós queremos alcançar na vida futura, é enxergar a imagem do Cristo glorioso. Nós queremos, ao fim de uma vida de seguimento e de fidelidade a Deus, alcançar essa visão beatífica que Pedro, João e Tiago tiveram. Esses três apóstolos foram levados com Jesus para um momento de intimidade, um momento muito próprio da sua vida. Vamos recordar também que esses três apóstolos, eles vão vivenciar aquele tempo, aquele momento da agonia de Jesus no Monte das Oliveiras, ali um pouquinho antes de Jesus ser preso. E com certeza, era justamente aí que Jesus estava, com a sua intenção, com a sua mente, quando levou esses três apóstolos para o alto do Monte Tabor, onde ali se transfigurou. A demonstração de que o horror da cruz não era o fim, era a maneira que Jesus Cristo tinha de ensinar aos apóstolos que, mesmo diante daquela cena da morte, ainda algo haveria de acontecer. Jesus algumas vezes falou com os apóstolos a respeito da sua paixão e morte e ressurreição. Mas como visualizar na nossa vida essa imagem de ressurreição? Com certeza, os discípulos eles não iriam pensar nessa imagem de ressurreição quando encontrassem Jesus na cruz. Depois de todo aquele caminho de sofrimento, de escárnios, eles iriam estar com o coração cheio de tristeza, com certeza também pensando que era o fim. Vamos lembrar lá daquele momento do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, onde eles ainda não tinham tido a clareza de tudo o que tinha acontecido. Eles relataram aquele desconhecido que o seu mestre tinha sido perseguido e tinha sido morto na cruz. E então Jesus começa a apresentar os sinais de ressurreição para que eles pudessem então testemunhar, concretizar aquilo que Jesus tanto ensinou. Nós estamos nesse caminho quaresmal, onde também na nossa vida passamos tantas situações difíceis, onde vivenciamos provações, onde vemos a dignidade da vida humana ser reduzida, testemunhamos tanta violência, tantas coisas tristes. Como então continuar fiéis no seguimento a Jesus Cristo, confiando na sua palavra? Aquilo que nós escutamos da primeira leitura do livro do Gênesis, Abraão, ele confiou na palavra de Deus. Ele se colocou de fato como um homem de fé, o pai de tantas gerações, aquilo que nós escutamos do início da leitura. O Senhor leva Abraão para fora e diz: olhe para o céu e conta as estrelas se fores capaz. Não somos capazes de contar as estrelas do céu, mas somos capazes de nos reconhecer como parte daquilo que é anunciado na palavra de Deus hoje, pois esta será a sua descendência. Nós fazemos parte da descendência de Abraão. Nós fazemos parte desse povo que Deus escolheu para a sua herança, onde nós também, ao ouvir a palavra do Senhor, nos colocamos na disposição de vivenciar aquilo que o Senhor nos anuncia, aquilo que o Senhor nos ensina. E com certeza, nós lidamos também com a nossa dimensão humana e a diferença com aquilo que parte da dimensão divina vindo de Deus.
E para unir tudo isso, a dimensão divina e a dimensão humana, nós precisamos usar o instrumento da fé. A fé que nos permite enxergar aquilo que não pode ser visto no momento. A fé que nos permite colocar a confiança em Deus, mesmo que nós não possamos visualizá-lo. A fé que nos permite caminhar. A fé que nos permite superar as dificuldades dessa vida e confiar nessa proposta de vida, uma proposta de vida eterna. Quando nós nos colocamos na vivência desse tempo quaresmal, precisamos enxergar esse sentido para as nossas vidas. Todos nós fazemos aí os nossos compromissos quaresmais, penitências, jejuns, mortificação, nós intensificamos a nossa vida de oração, mas onde está o sentido disso tudo? Para que tudo isso? Para que nós possamos de fato chegar no final da caminhada e ter a visão que Pedro, João e Tiago tiveram. Para que nós possamos também vivenciar a festa da Páscoa da forma mais plena possível. O caminho quaresmal, ele nos leva à festa da ressurreição. Todas as nossas práticas quaresmais, elas devem nos colocar num estado de graça maior quando chegarmos no tempo da Páscoa. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Filipenses também deve nos ajudar num processo de discernimento da nossa vida pessoal enquanto membros da igreja, mas também discernirmos a imagem que a igreja tem refletido nos dias de hoje. São Paulo, ele apresenta no primeiro momento os inimigos da cruz de Cristo e depois os amigos do Senhor. Esses inimigos da cruz de Cristo não significa que eles não eram cristãos, não significa que eles não seguiam a Jesus Cristo, mas eles não eram fiéis aos ensinamentos do Senhor. Vindo de outras culturas, de outras religiões, queriam colocar no seio do seguimento a Jesus Cristo outras práticas que não pertenciam a Jesus. Por isso São Paulo, ele insiste: observai, ficai atentos àqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Entre nós não é diferente. Entre nós existem muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. A cruz já deixa de ter o seu efeito. Nós queremos uma igreja de facilitação, nós queremos uma igreja de privilégios, nós queremos uma igreja ao modo nosso particular. É como se cada um quisesse uma igreja privada, uma igreja particular, segundo os seus critérios, as suas regras, segundo os nossos achismos. E não é assim. Nós devemos nos conformar à cruz de Cristo. A igreja do Senhor é o sinal da sua presença entre nós. E buscando assimilar a nossa vida a essa palavra que nós ouvimos, abraçando diariamente a nossa cruz, então nós nos colocamos nesse segmento de modo perfeito como amigos do Senhor. Que a experiência do Cristo transfigurado possa nos ajudar na esperança da ressurreição, possa nos ajudar a continuarmos no caminho de fidelidade no seguimento a Jesus Cristo e alcançarmos as festas da Páscoa para manifestarmos também a nossa certeza, a nossa fé na vida do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.